Mas a gente estava estudando o texto no chão, cada um estudando a sua parte. E é uma maneira lúdica de estudar, né? Então, onde todo mundo circulava, apoiava, eu acho que essa é a parte importante da sua fala, acho que você devia pensar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma história que se parece com isso, então, um momento de troca muito intenso. Ali era, essa de chapéu no chão sou eu, que eu estava justamente, comentando com todo o grupo. Então, era um grupo de 9 pessoas, 8, 9 comigo, 4 atores já profissionais e 4 estudantes de teatro que começaram a fazer o curso, fizeram parte desse espetáculo como alunos e agora tinham entrado para o elenco profissional e tinha essa troca com profissionais e estavam ali a aprender o ofício a fazer. Eu tenho muito orgulho desse espetáculo por conta disso. E com o contato com o público também. Então, eu aprendi muito com esse espetáculo, a dar aula e a dirigir. A próxima. Essa foto é muito especial. Sou eu, Sim. numa aula de teatro. Essa foto é da Gabi Cerqueira. Foi uma aula de teatro de 21 anos, a aula da saudade, 21 anos do curso que eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 15 anos. O grupo inteiro se reencontrou 21 anos depois. E, para mim, ela reflete toda essa alegria que eu tenho ao fazer teatro, né? Essa é uma foto do espetáculo Peter Pan também. Eu trouxe essas fotos principalmente porque isso foi um espetáculo que foi desenvolvido a partir da sala de aula e com alunos que se profissionalizaram, com outros atores profissionais também. Essa foto é do Marco Leles. E a gente tem ali um drone perto do projetor de luz, Sim. que é a Sininho. E é um momento muito fixe do espetáculo, porque a Sininho... Spoiler alert. Porque vai ver, já sabe? A Sininho, ela tem um momento que ela morre na história. Porque ela bebe o veneno que o Capitão Gancho deixou. E a gente literalmente conta a história para adultos. Compartilha e partilha questões que acontecem com a gente no espetáculo. Como assim, questões que acontecem Por exemplo, tem um momento em que a gente conta que o senhor Darling, o pai das crianças, se sentiu tão culpado pela fuga das crianças, pelo sumiço das crianças, que ele vai morar na casa do cachorro, na casa da Naná, que é a babá cachorro. E o Rafael Sou uma vez contou que ele se sentiu assim quando o cachorro dele fugiu. E ele fazia um paralelo entre o que ele sentiu quando o cachorro fugiu, porque ele deixou o portão aberto, e o que o senhor Darling se sentia na casa de cachorro, à espera das crianças voltarem. Então, essas pequenas histórias, memórias, são partilhadas também. Então, há espaço mesmo dentro do teatro em si, dentro do espetáculo, para partilhar. Isso. E existe um jogo interno, o público não sabe disso, porque não é importante para o público saber isso, mas se souber não é um problema. A gente tem um jogo interno, é que todo mundo sabe o texto inteiro da peça. 1h20 de espetáculo, todo mundo sabe tudo. A gente não sabe quem vai falar o quê, quem vai fazer qual cena. Então como é que eu vou fazendo? Olha, vai tu primeiro, vai. Existe esse jogo que a gente treinou, as regras, né, de eu poder roubar o texto quando você está a falar, você pode roubar o meu texto, e a gente vai fazendo, a gente treinou para que não ficasse perceptível isso, mas que esse clima de jogo, de diversão, de brincadeira, já que estamos falando sobre voltar a ser criança, que esse clima existisse no espetáculo. Então, eu criei esse jogo interno a partir do meu trabalho com improvisação, em que todo mundo tem um texto decorado, é o mesmo texto sempre, todo mundo tem que saber muito bem o texto, porque como eu vou roubar, eu vou continuar no meio da sua frase, tem que ser muito preciso. Então, todo mundo decora o texto, todo mundo trabalha o texto, e isso traz sempre um jeito diferente de falar o texto por conta desse jogo. É muito lindo. E aí tem uma coisa, tem um dos textos que eu mais gosto, que é sobre a princesa índia, Flor de Lírio Tigre. Eu acho esse texto lindíssimo, eu adoro falar esse texto. E todo mundo sabe que eu adoro. Então, fica todo mundo me assistindo no palco, me ameaçando que vai roubar o texto. Às vezes roubam, e eu queria falar até o final. Às vezes não roubam, mas ficam ali esperando, tipo, eu vou roubar. E eu começo a falar o texto, alguém vai roubar o texto. Então, isso tudo traz um clima para o espetáculo, que a plateia não sabe o que está acontecendo, mas sente que a gente está se divertindo, que a gente está brincando. E aí, esse espetáculo tem uma coisa, e veio de um curso, isso eu acho muito lindo, que é o público de adultos vinha no final abraçar a gente, que nem criança quando vai assistir espetáculo de teatro.
abraçar os personagens, vinha e abraçava a gente. E aquele momento da Sininho, a gente começa a falar, eu acredito em fadas, acredito, baixinho, pra gente. E, de repente, uma plateia de adultos começa super encabulada. Eu acredito em fadas, eu acredito. E aí você tem aquele murmúrio, e aí é quando a gente liga a Sininho de novo e ela voa, e aí o público vai à loucura. E é só um drone, que todo mundo sabe que é, porque tá vendo um drone. Mas é linda. E, para mim, traz muito o espírito do curso, que é esse jogo. Ok, eu sei, é um robozinho, mas o valor que eu dou a isso, e quando eu escuto, simplesmente parei para ouvir essa plateia a murmurar. O momento de ligar o drone faz toda a diferença. E naquele momento a gente cria uma experiência única para todo mundo, para quem está no palco, para quem está no público. Todas as aulas eu espero que sejam assim, inclusive. O que é que as pessoas podem esperar deste curso? Que a gente vai se divertir. Que a gente vai se divertir muito, que a gente vai se conhecer. E uma pessoa que talvez você nunca conhecesse na vida ou que você não esperava se tornar amigo, vai se tornar uma das pessoas que você vai ter para o resto da vida. Porque você vai dar a oportunidade de parar e ouvir essa pessoa e descobrir alguém. E essas pessoas vão descobrir você também. E qual é que tem sido o feedback que as pessoas têm dado? Eu tenho mais o feedback do Brasil. Aqui a gente teve 2 aulas até agora, mas a gente teve eu chamo de check-in, o momento de check-in da aula. E essa senhora, que é a Manuela... Beijo para a Manuela. Beijo para a Manuela, que já está reformada, que falou assim, eu sempre quis fazer teatro, nunca tinha feito, vou fazer agora. Fez um dos comentários que ela fez foi, para mim é difícil vir para cá porque eu moro longe, já no final do dia é cansativo, mas eu chego aqui e é outro tempo, é outra energia, e eu fiquei pensando já na semana inteira, de uma aula para outra, eu fiquei a semana toda esperando voltar para o teatro. Outra aluna também que falou, às vezes antes da aula eu falo, eu tô cansada, acho que hoje eu não vou, mas eu chego aqui e a energia muda, e isso me dá energia para as outras coisas durante a semana, não só pensando no teatro, mas eu fui no teatro outro dia pensando, eu não quero ir, cheguei lá e me diverti, então por que eu não faço... Por que eu não vou? Por que eu não digo sim? Por que eu não tiro os bloqueios da frente? Isso já sou eu lendo o que ela falou, obviamente. Ela só falou que ela pensou 2 vezes antes de ir para a aula e quando ela chegou, a energia se transformou. E para quem nunca quis ser professora, o que é ser professora e como é que é esta experiência? Eu acho que isso não é porque é bonitinho de falar. Eu acho que quando você se torna professora, você aprende muito mais. E é uma questão muito básica. Primeiro, que você tem que estudar muito mais para dar aula. Sim. Então, você se debruça sobre várias questões. Quando você vai para a sala de aula, você se depara com questões que não são programadas, que, em relação ao teatro, uma aluna que está passando mal, são coisas que você tem que enfrentar, que você tem que enfrentar, que estão lá a acontecer. Com a aula de teatro, então, você vai trabalhar questões emocionais, você se depara com várias questões que não estão no papel, que não te ensinam. Então, você aprende coisas novas pela própria experiência da sala de aula. Então, tem a parte de conteúdo, sim, você aprende muito. Tem a parte de se dispor a trocar. E eu parto desse princípio que a hierarquia ela é uma questão de organização, não é uma questão de poder. É uma hierarquia mais horizontal nesse sentido. E que se a gente pensar o vertical, é só uma perspectiva, né? Sim. Então, se a gente aprende isso logo, a gente aprende muito mais e ensina muito mais, não porque a gente está a querer ensinar, mas porque a gente está disposta a trocar. Então, eu estava com muita saudade de dar aula regularmente. Eu estava com as masterclasses, ensinando em festivais. Então, estava matando um pouco o meu vício de dar aula, né? O bichinho estava ali matando a sede um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu estava com saudade dessa continuidade, que é ver o progresso do aluno, do estudante, da estudante. Ver como se desenvolve e como você se desenvolve com aquele grupo. É um autoconhecimento maravilhoso. Então, assim, eu realmente agradeço essa primeira turma, por exemplo, que já está a apostar em mim também. Eu já agradeci no primeiro dia de aula e vou agradecer muito, porque
eu aprendo por demasiado. E assim, você muda sempre. Cada turma é um novo desafio e é um desafio delicioso. O que é para si o teatro? Olha, teatro... O teatro são várias coisas. O teatro é o meu ganha-pão, é a minha profissão no sentido de que, como eu me dedico a isso profissionalmente. O teatro é um mestre, no sentido de que sempre que eu acho que eu entendi alguma coisa, puxa meu tapete e fala, será que você entendeu mesmo? E com isso ele está vinculado ao mestre de vida. É uma forma de lidar com a própria vida. A minha forma, pelo menos. E quais são os maiores desafios nesta área? Acho que o primeiro que bate a porta e que parece ser um dos maiores por conta disso, ele é grande, mas é a questão do preconceito que se tem com a profissão. E o preconceito não é só em relação ao que as pessoas acham de mal da profissão, é também do que acham de bom. Por exemplo, quando é que você vai estar na novela? Eu não quero fazer novela. Não, quer dizer, me contrata, eu quero fazer. Contrata, sim. Porque é meu trabalho, é minha profissão, eu quero fazer. Eu estou dizendo assim, eu não estou a caçar novelas porque eu estou me dedicando a uma outra área. A área é enorme, eu não preciso fazer novela para ser bem-sucedida. É uma coisa ótima, é um caminho ótimo. É uma ótima experiência, é um ótimo caminho, mas não é o único. Ou então, essa questão da celebridade que nós conversamos também, coloca todo mundo no mesmo caldeirão e te cobram certas coisas que não é a minha profissão, não é isso que eu faço. Né? Então, acho que enfrentar esses preconceitos e aprender a lidar com isso, até os seus próprios preconceitos diante disso tudo, são importantes. Mas eu acho que os grandes desafios estão nos projetos que você abarca, entre decidir, eu preciso comprar comida e eu não quero defender este assunto. Eu acho que essa questão moral, que a moral é própria, então, assim, também não dá para julgar a moral do outro, porque cada um vai ter a sua ética, né, em relação a isso. Mas eu acho que é o maior enfrentamento como profissional, assim, e é constante. Porque a gente também muda. Então, uma coisa que eu não fazia há 10 anos, porque eu era uma adolescente zangada. Ok, 10 anos não, 20 anos. O tempo passa. O tempo passa, a gente que para de contar, gente, mas ele continua contando. Quais são as melhores partes? Você está em constante desafio, mesmo moral, porque isso te mantém vivo. Você percebe que você mudou, você percebe que a vida mudou e isso não é uma coisa ruim, que você cresceu. Eu acho ótima essa palavra. Sim. Quando as pessoas falam de voltei a ser criança, eu acho tão difícil entender isso. Para mim, eu não deixei de ser aquela criança, eu cresci. Né? Existe é gradativo. É contínuo. É contínuo, então... É se perceber em mudança, e isso é vida. E quais são os projetos para o futuro? Bom, aqui a Cênica é um grande projeto que eu estou trazendo com muito carinho. Terminar o doutoramento. Terminar aquilo. Sim. O documentário que deve sair em novembro. O nome do documentário é Era Preciso Ouvir Outras Vozes. É um bom nome, sim. Que já está em fase final de mixagem de som, a Gelli Jams, o Improlab com as masterclasses. Tem um espetáculo também que eu comecei a desenvolver com outras 2 brasileiras, que é um brinde a Elis Regina, que é para desfrutar a música da Elis, histórias sobre a Elis e sobre a gente ao ouvir a música da Elis. E é teatro bar, então todo mundo ali a fazer um brinde, a curtir aquele momento, a curtir música. No final de novembro a gente estreia. E é isso, gente. Portugal, Lisboa, cheguei chegando, né? Então, e os outros projetos que você quiser me convidar. Cinema, TV, teatro. Projeto, sim.